Boa noite, meus irmãos. Estou aqui tentando me adaptar à nova realidade que nós estamos, né? Afinal de contas, nós não podemos hoje nos reunir na igreja, mas temos o privilégio de poder usar a tecnologia para poder, de alguma forma, continuar fortalecendo os irmãos, animando, ensinando a palavra do nosso Deus. E hoje não será diferente, tá bom? De forma especial, iremos estudar a palavra do Senhor e iremos continuar meditando dentro do nosso tema de quarta-feira, como estamos estudando sobre o que Deus tem a dizer sobre a ansiedade. Irmãos, até aqui nós vimos muitos princípios relacionados a essa questão. E eu creio que na presente situação até se faz mais do que necessário a gente estar falando sobre esse tema. Até porque as pessoas, de fato, devido a essa situação da pandemia, elas estão ansiosas, estão preocupadas, estão entregues às dúvidas, por que não ao medo, e até mesmo como falamos na semana passada, estão vivendo num isolamento obrigatório. Tudo isso faz com que os nossos corações fiquem realmente preocupados, irmãos. Nós não temos como nos esquivar de uma ansiedade, de certa forma até natural, diante da realidade que está acontecendo, diante das mortes que estão ocorrendo, diante da infecção que tem aumentado cada vez mais em nosso país. Então, é por esse motivo que nós devemos continuar observando a palavra do Senhor, observando os seus princípios, os seus mandamentos, para que nós possamos continuar fortes, apesar da sensação de medo, de insegurança, de ansiedade, de preocupação e assim por diante. Então, brevemente, eu pretendo aqui repetir aos irmãos os princípios que nós vimos até aqui, porque nós vimos que na luta contra a ansiedade nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, e isso de acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós devemos aprender a controlar as nossas preocupações, porque embora uma preocupação seja natural, ela deve ser controlada, ela não deve ultrapassar os limites. Por sua vez, nós aprendemos que na luta contra a ansiedade se faz necessário superar as dúvidas, porque o justo viverá pela fé, os crentes vivem pela fé. Nós devemos aprender a superar o medo, e aí nós até mesmo baseamos nossas ideias no Salmo 27 de Davi, onde ele nos traz perguntas importantes, o que nós iremos temer e por que nós estaremos temendo, sendo que Deus está nos protegendo, nos guardando. Ao mesmo tempo, irmãos, nós, na luta contra a ansiedade, não podemos nos entregar à tristeza, devemos aprender a controlar a nossa ira, que seria aquela insatisfação natural que podemos sentir, mas que também, sendo ultrapassado o limite, pode nos levar a uma prática pecaminosa. E na semana passada, nós falamos que a gente deve se lembrar que nunca nós estamos sozinhos. E aí estaria falando especificamente a respeito do isolamento, né? Da questão da solidão. Então, aplicando todos esses princípios, que obviamente nós podemos repassar aos irmãos através de algumas imagens aí, vocês ficam protegidos da ansiedade, vocês ficam guardados de tantas preocupações que, na verdade, para o mundo seria algo até comum. Só que hoje, irmãos, dando continuidade ao nosso tema, nós iremos apresentar o nono passo de como nós podemos vencer o mal da ansiedade. Nesse sentido, irmãos, nós não podemos deixar que a sensação de insegurança possa nos desestabilizar. O nono passo na luta contra a ansiedade é que nós não podemos deixar que a sensação de insegurança possa nos desestabilizar. E nós iremos basear nossas ideias no texto de Salmos, capítulo 28, e estarei lendo aqui, e peço para que os irmãos também estejam fazendo, Salmos 28, dos versículos de 7 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido e por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Vamos orar, irmãos, pedindo a direção do nosso Deus nesse momento. Pai Santíssimo, Deus Celestial, nós pedimos ao Senhor tuas bênçãos para esse momento devocional que teremos neste momento. Embora nós estejamos separados fisicamente, nós estamos unidos em espírito para poder meditar na tua palavra, para poder buscar no Senhor as orientações necessárias para que nós possamos lutar e vencer o mal da ansiedade.
Que o Senhor possa dirigir esse estudo, que o Senhor possa falar conosco e que possamos ser edificados e fortalecidos para que continuemos firmes, apesar dessas grandes dificuldades que estamos enfrentando. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, então como que nós podemos vencer a ansiedade? Como que podemos lutar contra este mal? O nono passo nos direciona, irmãos, dizendo que não podemos deixar que a sensação de insegurança possa nos desestabilizar. Embora eu não tenha programado, irmãos, o nono passo na luta contra a ansiedade, é justamente combater essa sensação de insegurança que provavelmente está presente em todos nós neste momento. E a insegurança em si é algo muito presente em nossas vidas, isso eu já posso afirmar. Eu digo isso porque todas as pessoas em algum momento já se sentiram ameaçadas por algo, ou estiveram expostas a algum tipo de perigo, ou até mesmo já duvidaram das suas capacidades, o que vai levar naturalmente a pessoa a um quadro de ansiedade. Davi, por exemplo, irmãos, nesse texto de Salmos 28, como nós acabamos de ler, ele deixa bem evidente essa sua sensação de insegurança. E analisando o contexto, observando o texto aqui, nós podemos identificar o que o deixava inseguro, o que levava ele a essa sensação de insegurança. A primeira delas era por causa da ameaça dos seus inimigos. Então, lembre-se que Davi era um homem que realmente teve que lidar com esses problemas da violência dos homens, da maldade dos homens, da corrupção dos homens. Durante um bom tempo da sua vida, ele teve que viver refugiado justamente por causa disso. E isso certamente trazia essa sensação de insegurança que trazia aflição ao seu coração. E aqui, irmãos, não é diferente. Por quê? Porque nós podemos perceber que Davi realmente estava um pouco ansioso. E essa ansiedade não era somente ocasionada por causa da violência dos homens, mas também era resultado da sua própria incapacidade. O que eu quero dizer com isso? Que Davi, ele realmente reconheceu que por ele mesmo ele não conseguiria resolver esse problema. E é por esse motivo que ele ficou ansioso e até mesmo frustrado. É por esse motivo que no versículo 2 nós podemos ver ele demonstrando uma ansiedade aflitiva quando ele ora, quando ele clama, quando ele suplica ao Senhor pedindo socorro. Então, é por esse motivo, irmãos, que na luta contra a ansiedade, nós devemos aprender a lidar contra essa sensação de insegurança, que, embora seja comum em algumas determinadas situações, ela não sendo controlada pode se tornar muito perigosa, pode se tornar até mesmo muito prejudicial para cada um de nós. Já que, assim como as características que foram apresentadas, ela também pode ter o poder de nos dominar. Então você pode ser dominado pela sensação de insegurança, você pode ser aprisionado por essa sensação de insegurança. Porque onde há insegurança, não pode haver paz. E onde há insegurança, certamente não há confiança. E quando você perde a sua paz e quando você perde a sua confiança, você se vê dominado pelo medo, você se vê dominado pelas dúvidas e você passa a ter uma ansiedade aflitiva que certamente vai desestabilizar a sua vida. Então, como primeira recomendação, irmãos, a forma pela qual nós podemos vencer essa sensação de insegurança, que até mesmo, creio eu, tem afetado todos nós, nós primeiro devemos identificar a causa da nossa insegurança, ok? Como primeira recomendação, para que nós possamos vencer essa sensação de insegurança, nós precisamos identificar a causa da nossa insegurança. A pergunta simples aqui é a seguinte: por que você se sente tão inseguro? Por que você se sente tão inseguro? Esse seria aquele momento em que eu daria a oportunidade de os irmãos comentarem, mas infelizmente nós não podemos fazer, a não ser nos comentários depois no grupo, né? Mas de qualquer forma eu gostaria que você pensasse nessa pergunta inicialmente. Por que você se sente tão inseguro? Essa aqui, irmãos, é a forma pela qual nós podemos identificar a causa da nossa insegurança. E aqui eu até daria alguns exemplos. Você está sendo ameaçado por alguém ou por algo? É a primeira pergunta. Você está sendo ameaçado por algo ou por alguém? Provavelmente você deve estar pensando neste momento a respeito do coronavírus, né? E de fato, é a realidade. Por sua vez,
Você se encontra em uma situação de perigo que pode lhe trazer riscos físicos, que esteja ameaçando a sua integridade física. Você pode se encontrar em uma situação de perigo que pode estar lhe trazendo essa ameaça à sua integridade física. Você está sendo coagido ou já foi coagido a uma situação em que você iria ser exposto involuntariamente. E aí nós temos a ideia da questão do bullying, né? Quando você é exposto diante das pessoas de forma involuntária, e isso certamente lhe traz vergonha e lhe traz uma certa aflição. Todas essas perguntas, irmãos, e poderíamos fazer muitas outras, elas são importantes para avaliarmos os motivos de nossa insegurança. E posso dizer que diante de todas essas situações, é muito comum nos sentirmos inseguros. Por exemplo, qual de nós hoje se sentiria seguro em estar no meio de uma multidão? Qual de nós hoje se sentiria seguro em estar no meio de uma multidão? Eu acredito que ninguém. Todos nós estaríamos inseguros em estar no meio de muitas pessoas justamente por causa da situação do coronavírus. Ao mesmo tempo, irmãos, quem não se sente, poderia se sentir inseguro de contrair o coronavírus ou de até mesmo ter essa doença, ter essa infecção? Porque nós sabemos que isso vai trazer-nos consequências ruins. Nós ficaremos isolados, nós ficaremos com medo, nós teremos que receber um tratamento. Então nós estamos demonstrando insegurança de estar no meio com as pessoas, de poder tocar em algumas coisas, ou tocar nas pessoas, justamente por causa desse medo. E essa é uma sensação de insegurança que pode se ver nas situações mais simples. Por exemplo, irmãos, eu me vi muito inseguro de gravar esse vídeo. Porque, como os irmãos bem sabem, eu tenho sérios problemas com questão de tecnologia. Essas coisas eu não levo muito jeito para isso. E eu confesso que eu não gosto de me expor dessa forma como eu estou me colocando. E isso, claro, é algo necessário no momento, mas seria uma exposição involuntária. É algo que eu me vi obrigado a fazer. E eu confesso que essa sensação de insegurança, ela se dá pelo fato de eu reconhecer, primeiro, que eu não tenho muitas habilidades para lidar com essa questão do vídeo, como você deve já ter percebido, mas também com relação à minha timidez. Porque uma coisa é estar falando com os irmãos na igreja, outra coisa é estar falando aqui com o computador. Então, eu certamente demonstro uma certa insegurança para poder trazer esse tipo de devocional para os irmãos. Mas o mais importante, irmãos, é que nós devemos reconhecer, em primeiro momento, onde está a nossa insegurança. Quais são os motivos da nossa insegurança? E isso é importante por quê? Porque ao identificar a causa da sua insegurança, você certamente terá condições de tratar. Você terá condições de avaliar como que você pode combater este mal. E aí você, através até mesmo dos recursos da palavra de Deus, você consegue diminuir, mas até mesmo controlar, ou em determinados casos você consegue vencer a ansiedade que é proporcionada por causa da insegurança. E nesse sentido, irmãos, eu realmente recomendo aos irmãos que possamos buscar a ajuda do Senhor para resolver esse problema. Porque para qualquer tipo de sensação de insegurança que nós possamos sentir, certamente a palavra do Senhor nos tem muitas orientações a dar. Por exemplo, nessa questão da timidez, nós já trabalhamos. Devemos entender que a palavra do Senhor tem recursos necessários para poder nos ajudar a vencer a timidez. Se for relacionado ao medo, nós também já tratamos com isso, né? Que mal temerei? O Senhor tem nos protegido, tem nos refugiado. Então, quando você identifica a sua sensação de insegurança ou a causa da sua insegurança, certamente a palavra do Senhor te traz bons conselhos para que você possa começar a combater. Mas, irmãos, uma coisa é você identificar a causa da sua insegurança. Outra coisa é você identificar a origem da sua insegurança. E aqui nós temos a segunda recomendação. A primeira, procure identificar a causa da sua insegurança. Por que você se sente tão inseguro? A segunda recomendação é que nós devemos procurar sondar a origem da sua insegurança. E a pergunta específica aqui seria: de onde vem tanta insegurança? De onde vem tanta insegurança? Essa pergunta é importante, irmãos, porque talvez a sua insegurança ela não seja resultado de uma situação esporádica como nós estamos passando no momento.
Nós estamos sentindo insegurança porque nós não conhecemos o coronavírus e muito menos conhecíamos as consequências que ele poderia nos trazer. Então, quando nós ouvimos a doença, quando nós ouvimos os relatos de pessoas morrendo, o país parando, o mundo parando, nós demonstramos essa insegurança. Mas será que a sua insegurança está relacionada apenas a essa contaminação, a essa doença, a essa pandemia? Ou será que ela apenas foi alimentada com essa situação em específico? Ou será que ela já estava impregnada em você e aí, diante de uma situação como essa, ou como outra, diante de diversas outras situações, ela foi mais uma vez evidenciada? A questão aqui, irmãos, nos leva a entender se realmente a ansiedade ocasionada pela essa sensação de insegurança, ela é esporádica ou ela é permanente. Porque se for permanente, é muito provável que esse problema esteja no seu passado. Aí nós temos algumas questões aqui a lidar. Por exemplo, a insegurança, ela pode ser resultado de relacionamentos abusivos e traumáticos do passado. A sua sensação de insegurança, ela pode ser resultado de relacionamentos abusivos e traumáticos do passado. Por sua vez, a insegurança, ela pode ser resultado de limitações físicas, intelectuais, ou até mesmo por pressões psicológicas. E aí, mais uma vez, eu trago a ideia do bullying, né? Que te expõe a situações constrangedoras de forma involuntária. Você não quer passar por aquilo, mas você foi colocado naquela situação e é por esse motivo que você passa a partir de então a viver de forma insegura, imaginando que algum tipo de mal ou algum tipo de constrangimento pode lhe acontecer como aconteceu no passado. A insegurança também pode ser resultado do medo e da timidez, como foi o meu caso essa semana, né? Mas também a insegurança pode ser resultado da sua falta de fé. E é isso que nós precisamos sondar. De forma prática, para que os irmãos possam entender essas aplicações, eu vou colocar da seguinte forma. Imagine uma criança que cresce sendo oprimida pelos pais. Certamente essa criança se tornará um adulto com sérios problemas de baixa autoestima. Por quê? Porque ele se sentirá incapaz, porque ele não vai evoluir. Ele irá sempre ser dependente, porque ele foi criado dessa forma, ele foi oprimido, ele foi castigado pelos pais. Então, ele vai demonstrar essa baixa autoestima. Por sua vez, uma pessoa que sofreu abusos físicos e também psicológicos, ela se sentirá insegura nos seus relacionamentos, porque se sempre sentirão ameaçadas pelas pessoas, imaginando que essas pessoas que podem vir a ter um relacionamento com ela, podem podem fazer o mesmo mal que outras pessoas no passado fizeram. Nós também temos uma questão aqui que seria uma pessoa que foi traída em seu relacionamento, ela também pode se sentir insegura, imaginando que isso sempre pode voltar a acontecer. Por exemplo, imagine uma esposa que descobre que foi traída pelo marido. Então, é natural, entre aspas, que essa mulher venha se sentir insegura com relação à fidelidade do seu marido. Ele traiu ela no passado, então, na sua mentalidade, na sua cabeça, ela sempre vai ter aquela sensação de insegurança que o marido vai atrair novamente. Então, seria algo mais ou menos relacionado a isso. Nós temos também pessoas tímidas, que são muito inseguras de expor as suas ideias, suas opiniões, e se tornam muito dependentes da opinião de outros. E isso é um problema, que na verdade é impregnado na pessoa. A pessoa que tem dificuldades com relação à timidez, ou até mesmo que é inibida, ela tem essa dificuldade de expor os seus pensamentos, e expor as suas opiniões, e o grande problema disso é que ela acaba sempre fazendo aquilo que ela não quer fazer, mas ela se vê obrigada a fazer simplesmente para agradar a outros. Ela se sente coagida, ela se sente oprimida a atender a necessidade de outros em detrimento à sua própria vontade, à sua própria realidade. E na Bíblia, irmãos, nós podemos encontrar vários personagens que demonstraram insegurança que de certa forma estava relacionada a situações do passado. Por exemplo, o primeiro dos exemplos que temos é de 1 Samuel, capítulo 1. Os irmãos conhecem bem essa história, obviamente podem analisar na Bíblia, e nós veremos a história de Ana, né? E nós podemos ver que Ana estava insegura quanto ao seu relacionamento conjugal. Ana estava insegura com relação ao seu relacionamento conjugal. E isso, mais uma vez, de acordo com 1 Samuel, capítulo 1. E investigando as origens do problema de Ana, ou na verdade dessa insegurança de Ana,
Nós temos algumas considerações aqui. A primeira delas, Ana era incapacitada de ter filhos. Isso aqui fala muito a respeito da sua insegurança, irmãos, porque essa situação, ela certamente trazia muito baixa autoestima para essa mulher. Porque lembre-se que naquela ocasião, o fato de a mulher não ter filhos era uma vergonha muito grande. Era algo que a constrangia, era algo que a humilhava, era algo que a oprimia. Então o fato de ela não poder ter filhos fazia com que ela tivesse essa baixa autoestima, que ela se visse sempre pior do que as outras pessoas, ou mais especificamente, pior do que outras mulheres. E é por esse motivo que ela se sentia tão insegura com relação ao seu casamento. Porque talvez na sua mente ela tenha imaginado que, pelo fato de não poder ter filhos, certamente o seu esposo Eucana não iria valorizá-la ou até mesmo permanecer com ela. Isso, claro, pela realidade da outra esposa que ele tinha. E aí nós temos justamente essa questão seguinte, porque no versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 1, e você pode analisar aí, Ana, ela era oprimida por Penina, que era a sua rival, que era a outra esposa de Eucana. O texto bíblico vai dizer aqui que Penina a irritava, a constrangia, a humilhava. E aí eu fico imaginando da seguinte situação, né? Eucana não gosta mais de você, Eucana gosta mais de mim, porque eu pude lhe dar filhos, você vai ser desprezada por ele não te ama mais, ele ama mais a mim. Então seria mais ou menos esse tipo de bullying que Penina fazia com Ana. E isso também motivava para que ela tivesse a baixa autoestima, para que ela tivesse essa insegurança no relacionamento, porque ela realmente começou a considerar que as palavras de Penina tinham alguma verdade. Porque o fato de ela não ter filho e a sua rival ter muitos filhos, então, de certa forma, ela estaria acreditando que o amor de Eucana não era mais verdadeiro e que brevemente ele estaria acabando com o relacionamento. Por sua vez, Ana também estava abatida e extremamente amargurada. O versículo 10 mostra isso de uma forma muito clara. Ela chorava muito, irmãos, e a forma como ela chorava um choro aflitivo, um choro angustiante. Então, tudo isso causou uma grande instabilidade entre ela e Eucana. E o fato interessante aqui, irmãos, que era justamente o que causava essa insegurança no relacionamento deles, pode-se ver no versículo 8. Porque diante da tristeza da sua mulher, diante da baixa autoestima dela, diante da angústia e sofrimento que ela estava, e eu posso até considerar que seria uma possível depressão, Eucana chega para ela até mesmo como forma de motivá-la e diz, olha, será que eu não sou tão importante para você? Será que realmente a gente precisa desse filho para ser feliz? E aqui a gente realmente deve valorizar a pergunta dele, irmãos, porque Ana, ao que parece, estava se esquecendo de todas as outras bênçãos que tinha. Ana estava esquecendo de valorizar até mesmo o próprio marido que tinha, justamente pelo fato de não poder ter filhos. A gente sabe que para uma mulher isso é algo extremamente importante, mas ao mesmo tempo ela não poderia se esquecer das demais bênçãos do Senhor e focar apenas nesse único problema. Então aqui nós podemos ver que Ana sentia essa sensação de insegurança justamente por causa das suas grandes dificuldades. E a gente pode ver que não era algo superficial, mas que tinha um contexto, que tinha uma história por trás de tudo isso. Um outro exemplo, irmãos, que nós temos é o de Moisés, porque de acordo com Êxodo capítulo 4, Moisés estava inseguro com relação ao chamado de Deus. Aparentemente, a sua dificuldade, ou o motivo da sua insegurança, era a sua dificuldade na fala. Porque muitos dizem que até mesmo Moisés era gago, né? Ele tinha essa deficiência, ele tinha essa dificuldade de se comunicar com as pessoas. A gente não sabe se realmente ele era gago, se ele embaralhava as suas palavras, mas o fato é que ele tinha muito constrangimento de poder falar com as pessoas, de expor as suas ideias, de colocar palavras para falar com uma multidão, por exemplo, como ele obrigatoriamente teria que fazer lá no Egito. Só que, analisando o contexto dessa passagem, nós veremos que existiam umas outras dificuldades relacionadas a essa insegurança. Por exemplo, no versículo 13, nós iremos perceber que Moisés ele tinha uma dificuldade de baixa autoestima. E isso poderia estar somado também à sensação ou à ideia de autocomiseração. O que quero dizer com isso? Que Moisés ele não se via qualificado para a função.
Então, ele, em primeiro momento, apresentou a dificuldade da fala. Senhor, eu não posso ir porque eu não sei falar, eu tenho dificuldades no trato com as pessoas. Por sua vez, ele também não se viu qualificado para exercer essa função, o que realmente demonstra que ele tinha baixa autoestima, que ele não era uma pessoa confiante, mas sim insegura. Provavelmente ele pensava que não daria conta do trabalho. Provavelmente ele imaginava que não teriam condições de poder assumir um cargo com tamanha responsabilidade como essa que Deus estava lhe dando. Mas, continuando nessa mesma análise, nós iremos perceber no versículo 1, em Êxodo capítulo 4, versículo 1, que a origem da insegurança de Moisés, se assim eu posso dizer, era o seu próprio medo. Primeiro, o medo de se expor, porque a ideia aqui é que os israelitas, mas também os egípcios, eles não iriam acreditar em Moisés. Ou seja, como que eu vou chegar lá, Senhor? Que coisas que eu poderia apresentar? Quais são os argumentos? Será que eles realmente irão acreditar em mim? Será que eles vão confiar na minha palavra? Então, Moisés tinha medo de tudo isso. Medo de chegar no Egito, medo de ser repudiado, medo de ser rejeitado, medo de ser ignorado e, creio eu, medo até mesmo de ser reconhecido como aquele fugitivo que saiu de lá depois que havia assassinado um homem. Então você percebe que em Moisés também essa questão da insegurança não era um problema superficial, mas era um problema profundo, era algo que tinha origem lá no passado. Seguindo os exemplos, e um exemplo muito parecido com o de Moisés, é o de Jeremias no capítulo 1. Jeremias estava inseguro com relação à sua vocação. E aqui, aparentemente, as suas dificuldades também estaria relacionada à questão do falar. Porque lá no versículo 6, ele demonstra a sua dificuldade de eloquência, ou seja, ele não conseguia dialogar com as pessoas, ele não conseguia falar. Mas, analisando esse mesmo versículo, nós também perceberemos que Jeremias ele tinha baixa autoestima, que ele também tinha o problema da autocomiseração, ou seja, eu sou um coitado, sou apenas um jovem, o que eu vou fazer no meio das autoridades, o que é que eu farei no meio desse povo, então eu não tenho idade para isso, eu não tenho condições para isso. E este era um grande problema que também trazia insegurança ao jovem Jeremias. Mas, analisando ainda mais a passagem, lá em Jeremias, capítulo 1, e agora no versículo 8, nós iremos perceber que o motivo da insegurança de Jeremias era, na verdade, o seu medo. Medo de ser ameaçado, medo de ser ultrajado, medo de ser humilhado, medo de ser violentado pelas autoridades judaicas, né? Então, mais uma vez, você percebe que a insegurança de Jeremias, ela não estava relacionada apenas à sua dificuldade de falar. Ela também não era um problema apenas da sua timidez ou da sua baixa autoestima relacionado ao fato de não se sentir capacitado para a missão. Mas isso também estava arraizado na questão do medo, que, como eu já havia tratado com os irmãos, é algo que nós também temos que combater. E o último exemplo bíblico dessa questão da insegurança se encontra lá em Gênesis capítulo 20. Porque nessa passagem específica, irmãos, Abraão ele estava inseguro com relação à sua segurança e por esse motivo ele mentiu com relação ao seu estado civil. Mais uma vez, Abraão ele estava inseguro com relação à sua segurança e por esse motivo ele mentiu com relação ao seu estado civil. Lembre-se bem que essa passagem ela demonstra que Abraão estava indo para a terra dos filisteus, ele era peregrino na terra ali da Palestina, e por se sentir ameaçado, por ter a possibilidade de perder a sua vida por causa da violência daqueles homens, ele sugeriu a Sara que falasse que não era sua esposa, mas sim que era sua irmã. E analisando essa passagem, irmãos, a gente pode perceber de onde vinha tanta insegurança de Abraão. Primeiro, ele havia concluído que os homens de Gerar não eram tementes a Deus. E é por esse motivo que haveria uma grande ameaça sobre ele, de ele até mesmo perder a sua vida. Então a ideia seria mais ou menos a seguinte: olha, eu estou indo para o meio dos incrédulos, estou indo para o meio dos ímpios, e existe a grande possibilidade de eles se voltarem contra mim. Então aqui, justamente por causa dessa ameaça, por medo de perder a sua vida, ele teve a ideia de dizer para Sara: olha, você precisa dizer que é minha irmã, porque se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão querer me matar e aí vão levar você embora. Por sua vez, analisando mais um pouco essa passagem,
os versículos de 3 a 5, nós iremos perceber que Abraão ele tinha um outro grave problema, que era o seu egoísmo. Porque a ideia aqui, irmãos, é que a sua sensação de insegurança fez com que ele olhasse apenas para si. E isso, ele não percebeu que ele estava prejudicando duas pessoas. A primeira delas era Abimeleque, porque ali, embora ele fosse um homem da terra, embora ele tivesse tomado Sara para si, como a passagem propriamente diz, ele estava agindo de certa forma inocente, porque ele imaginava que realmente Sara era irmã de Abraão. E é por esse motivo que ele a tomou. Porque, de acordo com o texto, pelo menos podemos entender que se ele soubesse que, na verdade, Sara era casada com Abraão, ele não iria agir dessa forma. Pelo contrário, ele iria respeitar. E aí estaria até demonstrando um certo temor a Deus. Só que Abraão também, no seu egoísmo, para se sentir seguro, ele estava expondo a sua própria esposa. Porque, irmãos, eu fico tentando imaginar o que poderia ter acontecido com Sara. Certamente esses homens, Abimeleque, eles iriam violentá-la, iriam fazer mal para ela. E será que Abraão, na sua sensação de insegurança, será que ele não pensou sobre isso? Então isso demonstra um sério problema de Abraão, que era o seu egoísmo. Mas também, continuando aí na análise dos problemas, que de fato era uma raiz profunda, nós podemos perceber que Abraão tinha um sério problema com a mentira. Porque no versículo 13, quando ele está tentando se justificar a Abimeleque, ele apresenta aquela que era a sua realidade, ou seja, a mentira. Porque ao que parece, essa historinha de você é minha irmã, não é minha esposa, parece que veio lá de Ur dos Caldeus. Parece que de acordo com o versículo 13 de Gênesis capítulo 20, eles elaboraram esse plano antes mesmo de sair da terra. Olha, por onde quer que nós possamos ir, você vai dizer que é minha irmã, porque dessa forma eu estarei protegido. E aí mais uma vez me impressiona o fato de Abraão não estar cuidando da sua esposa, mas apenas cuidando da sua própria pele por causa da sua sensação de insegurança. Então, perceba, irmãos, que todos esses personagens eles tiveram sérios problemas para poder lidar com a sua insegurança. Porque eles foram tomados pelo medo, e medo de fracassar, medo de se frustrar, medo de ser rejeitado, medo de se decepcionar, medo de ouvir críticas, medo de perder a vida. E quando nós chegamos a esse estágio, a pessoa passa a viver em função daquilo que a deixa insegura, perdendo até mesmo a sensibilidade daquilo que é certo e daquilo que é errado, assim como aconteceu com Abraão. Para isso, irmãos, nós temos a terceira recomendação. Primeiro, você precisa saber a causa da sua insegurança. Segundo, você precisa saber a origem da sua insegurança. E aí você precisa cavar fundo, você precisa identificar onde surgiu esse problema, ou quando surgiu esse problema. E a terceira recomendação é parte da ideia de que você deve combater os motivos que podem lhe trazer insegurança. Obviamente, irmãos, nós não temos o controle sobre todas as situações. Nós não sabemos quando seremos expostos a uma situação de perigo, ou até mesmo quando nós seremos ameaçados, quando nossa integridade física será ameaçada. Mas embora nós não possamos controlar as situações, nós podemos controlar a forma como nós agimos diante dessa situação. Entenda bem, nós não podemos controlar a situação que pode nos causar ameaça, mas nós podemos controlar a nossa reação diante da ameaça. Então, qual é a melhor forma de reagir contra essa sensação de insegurança? É simplesmente pondo em prática todos os princípios que foram vistos até aqui. Por quê? Porque até aqui, irmãos, nós vimos 8 passos, desculpe. O primeiro deles nos ajuda a controlar os pensamentos. E certamente, diante de uma situação de ameaça, nossa mente ela vai entrar em turbilhão. Ela vai nos fazer pensar várias coisas. E aí, assim como nós vimos lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3, nós devemos aprender, versículo 13, desculpe, nós devemos aprender a prender os pensamentos que estão soltos. Seriam mais ou menos aquelas ideias de, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou morrer por causa do coronavírus, eu vou tocar numa pessoa, vou pegar numa sacola de pão e aí vou ficar contaminado. Então você precisa controlar os seus pensamentos. Por sua vez, para vencer essa sensação de insegurança, você precisa controlar a sua própria preocupação. Porque, irmãos, a preocupação nos leva a considerar como uma realidade fatos que ainda não aconteceram. Ela coloca na sua mente, até mesmo no seu coração, que algo vai acontecer sem de fato acontecer. Então, por esse motivo, nós devemos controlar essa questão da preocupação.
Nós precisamos aprender a superar as dúvidas. Moisés estava com dúvidas, Jeremias estava com dúvida, Ana estava duvidosa, e essa dúvida levou eles à incredulidade. Então, para que você possa superar essa sensação de insegurança, você precisa confiar em Deus. E isso é algo realmente que nós podemos ver nesse texto de Salmos 28, porque, mais uma vez, o próprio Davi, ele vai dizer o seguinte, os versículos de 7 a 9, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia. Nele fui socorrido e por esse motivo o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio, o salvador do seu ungido. Ele salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta o e exalta para sempre. Então, irmãos, Davi está dizendo de uma forma muito clara, não duvide do Senhor. Confie plenamente na sua capacidade, no seu poder, porque certamente, se nós confiarmos neles, nós nos sentiremos seguros e refugiados, como tratamos no domingo passado. Por sua vez, você não deve se entregar à tristeza, porque o fato de você se sentir incapaz de fazer algo como Moisés e Jeremias se sentiam, isso pode te levar à ideia de fracasso. E quando você se sente fracassado, quando você não consegue fazer algo, você fica triste. E algumas pessoas, infelizmente, acabam se entregando à tristeza e aí ficam abatidas, e aí ficam deprimidas, e isso certamente se torna um grande problema. Você também, para poder lutar contra a sensação de insegurança, você precisa aprender a controlar a sua ira. E a ira, lembre-se, que é o fato de você se indignar. Algumas pessoas elas ficaram indignadas com aquilo que fizeram contra ela no passado. Algumas pessoas ficaram iradas contra outras pessoas por causa da forma como foi tratado no passado. E isso faz com que você venha generalizar a sua indignação, a sua ira, contra pessoas que na verdade não tem nada a ver com o problema que você passou. E aí você demonstra a insegurança de se relacionar com essas pessoas, sendo que essas pessoas provavelmente nunca farão aquilo que outras pessoas fizeram contra você. E esse é um grave problema que nós podemos cometer. Por esse motivo devemos também controlar a ira. Não podemos nos esconder através da timidez, e isso é algo que, obviamente, eu estou tentando praticar, estou lutando aí para poder vencer essa dificuldade, mas lembre-se, acima de tudo isso, irmãos, que assim como vimos na semana passada, você não estará sozinho. Se você se sente inseguro para poder fazer qualquer coisa, lembre-se que o Senhor é contigo. Se você está diante de uma ameaça, lembre-se que o Senhor é contigo. Se você está em situação de perigo, lembre-se que o Senhor continua contigo. E é por esse motivo, irmãos, que nós não devemos nos entregar a essa sensação de insegurança que talvez esteja muito na mente das pessoas atualmente. Pelo contrário, nós devemos continuar confiando, nós devemos continuar firmes, nós devemos continuar confiando que o Senhor nos protegerá e nos livrará de qualquer situação, até porque Ele continua conosco. Então, meus irmãos, como que nós podemos superar a ansiedade? Simplesmente, irmãos, confie no Senhor. Confie que Deus está ao seu lado, confie que Ele vai te ajudar e que Ele continua te protegendo e você continua no seu refúgio, porque é dessa forma que nós, com toda certeza, não nos entregaremos a essas preocupações. Então, irmãos, eu espero que essa palavra possa abençoá-los, que possa fortalecê-los. Me perdoe aqui as minhas dificuldades na questão do vídeo, mas obviamente irei tentar me aperfeiçoar até mesmo para continuar abençoando os irmãos através da mensagem do Senhor. Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e continuemos firmes, porque eu estou certo que brevemente Deus nos fará sair dessa situação para que nós possamos voltar para a igreja e quem sabe já motivando os irmãos a fazer uma grande festa quando nós estivermos juntos mais uma vez. Que Deus os abençoe.